Oi, Cris, tudo bem com você? Oi, Mayumi, tudo? E você? Tudo bem, estou muito feliz de te ter aqui. A gente vai contar a sua história, uma história de mãe super admirável. Muito tempo que você já mora fora, né? 20 anos, um pouquinho mais, eu acho. Você é mãe de quantas crianças? Eu sou mãe de duas crianças. Quantos anos eles têm? O Emanuel, que é o meu filho mais velho, ele tem 12 anos, e a Joana é minha filha mais nova, ela tem 8 anos. Ah, olha, o de 12 anos está quase virando um teenager, né? Você já deve estar percebendo alguns sinais de adolescência. Ele já é um adolescente. Eu já percebi sinais de adolescência desde os 10 anos e meio, 11, assim. Ele já era Nossa. bem precoce. Você está morando onde, Cristina? Hoje nós moramos na Califórnia, né? Eu nasci no Brasil, eu sou do interior de São Paulo. E o meu marido, ele é da Austrália. Me graduei, sou fisioterapeuta, trabalhei na minha área há muito tempo. E, de repente, eu fui morar no Japão. Lá eu conheci o meu marido. No Japão E você foi conhecer seu marido? nos Nossa. conhecemos no Japão. E aí ele me convidou para ir para a Austrália. Mas antes de me convidar para ir para a Austrália, ele já tinha me pedido em casamento. Eu fui Ah, como noiva mesmo. Acabamos que casei em Melbourne, na Austrália. uau. Casei em Melbourne. E aí fiquei grávida do meu primeiro filho em Melbourne. Aham. Aí meu marido foi transferido novamente para o Japão. Hum. Aí eu fiquei assim, ai, fico sozinha na Austrália para ter meu filho, ou volto para o Japão com ele, tenho meu filho lá. Aí conversando com a minha mãe e com o meu marido, achamos melhor eu voltar para o Brasil e ter meu filho no Brasil. Então assim, eu conheci meu marido no Japão, casamos na Austrália e meu primeiro filho nasceu no Brasil. Devido às Nossa. circunstâncias de trabalho do meu marido, né? De expatriado, né? Eu falo, ele foi transferido, mas a palavra correta é expatriado, né? Mas Ele enquanto você estava no Brasil, ele foi pro Japão? Não, daí eu fiquei na Austrália até os 6 meses grávida. Aí viajei pro Brasil. Aí eu tive meu filho, meu primeiro filho nasceu no Brasil, na minha cidade natal. E assim que ele nasceu, então, com 6 meses eu voltei pro Brasil e meu marido foi pro Japão, né? Porque ele foi transferido como expatriado. Daí ele foi lá Aham. para organizar a casa, para organizar tudo, para a gente, quando eu tivesse meu filho, eu retornar pro Japão, não pra Austrália. Aí quando meu filho nasceu, meu marido foi pro Brasil, né? Foi tudo uma festa, uma alegria, primeiro filho. Aí ele também conheceu o Brasil, ele não conhecia o Brasil ainda, conheceu minha família, foi foi muito gostoso. Mas deixa eu te perguntar uma curiosidade. Você era tranquila assim naquela época? Seu marido estando longe, você tendo que viajar para o Brasil de 6 meses, mas você era assim, tranquila? Ah, vai dar tudo certo, tudo bem, meu marido está no Japão. Você era assim, sempre foi assim? Sempre, sempre. Uau, que Eu não digo bom. tranquila, mas eu sempre nunca pensei no negativo, Que entendeu? legal, Eu que sempre, legal. eu sempre fui, sabe? Tipo assim, nunca pensei, ai, nunca tive um pensamento assim, o que pode dar errado. Entendi. Você nunca pensou de, ah, eu tô aqui e meu marido tá lá no Japão esses últimos 3 meses de gestação, porque foi assim, ele só chegou quando nasceu, neném. E o engraçado, que eu marquei cesárea pra ele estar no parto, né? Só que a minha bolsa estourou naturalmente uma semana antes dele chegar, então ele não viu o parto, ele só viu o Ah, olha, bebê mesmo, né? Por isso que eu te falei, tudo era para acontecer na hora certa. Não, eu tentei programar o parto e mesmo assim não nasceu era antes para do. ser. Não era para ser. Aí deu tudo certo, ele chegou no Brasil. Chegou, meu filho nasceu, foi uma maravilha. E com 3 meses de idade, o meu filho, eu e meu filho, nós fomos para o Japão e foi lá que eu eduquei ele, que ele cresceu até 1 ano e meio. Ele morou, nós ficamos 1 ano e meio expatriados no Japão e foi lá que eu aprendi a ser mãe. Ah,
Mas esse comecinho, o puerpério, logo do pós-parto, você estava com a ajuda da sua mãe no Brasil. Sim, por isso que eu fiquei 3 meses no Brasil, porque para mim era um Ah, mundo totalmente novo. Um mundo e seu assim. marido teve que logo retornar para o Japão. Ele ficou 4 semanas no Brasil. Ah, Ele que ficou bom. antes do Natal, até 2 semanas depois do Ano Novo, e acho que 3 semanas ele ficou. E E depois como ele é já que retornou. você se descobriu mãe? Como é que foi essa Foi descoberta? é uma história assim muito hilária. Hilária, que bom! Porque eu Não nunca triste. pensei em ser mãe, nunca, sabe, eu vejo amigas que sonhavam em ser mãe. Sempre fui muito workaholic, sempre trabalhei muito. E quando eu descobri que estava grávida, eu nunca me esqueço disso. Eu liguei para minha mãe e falei: "Mãe, eu estou grávida". Ela falou assim: "Meu Deus, coitado dessa criança". Ah, a sua mãe falou isso. Porque eu já tive sobrinhos e sobrinhas e eu nunca olhei eles, eu nunca tive aquela coisa de maternidade, sabe? Mas foi tão engraçado que o meu filho nasceu e nasceu a mãe junto. Não foi só uma criança, nasceu a mãe. Você Eu sentiu virei uma essa mãezona. transformação? É. Eu virei uma mãezona, como dizem aqui na Califórnia, eu sou uma mama bear, né? Mas em que E sentido? Você passou a ser até protetora demais? Você fui sempre queria fazer super de tudo? protetora, É. fiz de tudo. Tive muitos erros, né? Mas eu tive uma criança maravilhosa, meu filho, assim, muito calmo. E, assim, os erros que eu tive foram de querer fazer tudo e também porque eu tive um pouquinho de depressão pós-parto, muito. Eu falo que eu tive um pouco, né? Não diagnostiquei na época. Agora, com esse mundo de internet, com essas informações, nossa, eu acho que eu tive. Mas Olha, na que época eu não tinha tempo de pensar nisso. Porque imagina, sim. criar filho sozinha num país que eu falo a língua japonesa, eu sei ler e escrever. Então, assim, não era um país que eu era analfabeta, mas era um mundo novo, né? Você foi para algum um lugar que você não tinha amigos, quando você chegou no Japão pela segunda vez? Eu Você tinha teve que amigos, montar. eu tive amigas, mas eu nunca tive muito amigas. O pouco que eu tinha, mas eram solteiras e de vida diferente, estilo diferente. Mas Uhum. aí eu morei num prédio que tinha todas as australianas expatriadas também. Ah, Só que todas tinham filhas meninas. entendi. Mas assim, eu aprendi muito com elas. Eu aprendi muito, por exemplo, a primeira vez que eu entrei numa loja da Toys R Us foi com uma australiana quando eu entrei lá, eu falei: "Nossa, isso é um mundo de bebê, de criança". Ela falou: "Você não sabia?" Eu falei: "Gente, eu não sei nada de vida de bebê. Tô criando conforme eu tô criando". Ai, ai, não Ai, vem com elas me manual, né, Cris? O bebê Não, não vem tipo com assim, eu não manual. sabia que existia papinha, eu não sabia que existia suquinho pronto. Então, meu filho, ele foi criado com tudo natural. Eu nunca comprei essas coisas que na realidade, eu não sou contra, porque eu acho que quando você tem uma sobrecarga tão grande em tudo que você faz, às vezes esses tipos de comidas industrializadas ajudam um pouquinho, né? Não sempre, Uhum, né? uhum. Mas assim, por um outro lado, foi super bom. Eu criei eles sempre com tudo tudo fresco, tudo natural, eu que cozinhava. E eu Então, imagino que assim, 12 anos atrás não tinha tanta informação como tem agora, né, agora nenhuma, 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 mas é nenhuma. bom que pelo jeito você levava tudo com bom humor, né, com leveza, você não ficava muito estressada por desconhecer esse mundo da maternidade e você estava aprendendo junto, né. Eu tava aprendendo junto, eu nunca me estressei por ser mãe. Eu me estressei, sim, eu me cobrava muito por não ser melhor, entendeu? Você Por, sentia isso? eu me sentia que eu poderia fazer melhor. E eu, assim, eu nunca fui daquela mãe de levar em parque. Essas são essas minhas faltas, sabe? Eu não sou muito de parque. Mas o seu filho, ele conseguia então ele falava português com você, inglês com seu marido e ele aprendeu japonês também? Não, porque eu não pus ele nem. Então,
Hoje em dia a vida mudou, os estilos, assim, as escolinhas mudaram, mas porque eu vejo pela minha filha, né? Mas o meu filho, ele passou por como se diz, um momento em que você só coloca em creche, você só coloca em daycare, né? Em creche ou em escolinha, se você realmente trabalha, porque se você não trabalha, não compensa. E não existe essa facilidade de um dia por semana, entendeu? Não existia, hoje existe, não existia. E na realidade, eu nunca pensei, eu nunca me vi deixando ele sendo criado por alguém, porque eu não trabalhava, então eu pensei, ele nunca me deu trabalho, entendeu? Não era uma criança. Acho que se fosse minha filha, eu colocaria 3 vezes por semana. Mas ele nunca me deu trabalho. E, assim, eu não tive trabalho nenhum com transição de berço para cama, nunca tive trabalho com. Nossa, mas pelo chupeta. jeito, então, seu filho foi super tranquilo. Você conseguiu. Não só ele, com a minha filha também. Isso é uma coisa interessante. Porque quando acabou o expatriamento do meu marido no Japão, nós voltamos para a Austrália. Então, antes de retornarmos para a Austrália, nós ficamos em um hotel na Austrália. Então, ele já saiu do berço para a cama de hotel. Porque não tinha cama. Não tinha um berço. Não tinha um berço. E ele tinha quantos anos, desculpa, Cris? Um ano e meio. Vocês vão. Um ano e meio. Não. Ele já ficou numa cama, o hotel deu 2 camas de, como fala, queen, né? Aí coloquei ele numa com travesseiros do lado e ele dormiu a noite inteira e não caiu. Quando meu filho tinha 2 anos e meio, meu marido foi expatriado para o Brasil. Nossa, que vida. Você gosta de mudar, Cris? Eu adoro. Ah, que bom. Ele encontrou a mulher perfeita, né? Não, mas não é assim que eu adoro. Eu me adapto fácil com as situações. Eu aprendi muito quando eu mudei para o Japão. Eu lembro que uma vez eu liguei para minha mãe e falei, mãe, a sensação que eu tenho é que eu morri, mas eu tenho comunicação com vocês. Por exemplo, eu estou falando com a senhora pelo telefone, mas eu não estou te vendo. Eu sei que meus amigos, a minha vida estava aí no Brasil, todo mundo está vivendo, só eu que estou de fora. É uma sensação de que eu morri, a vida aí continua, mas quem está fora sou eu. Ah, que interessante você falar isso. Aí eu falei, e foi um momento assim que eu chorei. E na época, no Japão, era orelhão, não tinha nem celular. O cartão, né? Que você tinha que comprar era aquele cartão, é. Aí ela falou assim, mas aguenta mais um pouquinho. Aí mas foi um crescimento tão bom, assim, foi onde eu aprendi que tudo que a gente passa na vida, a gente tem que crescer e aproveitar o melhor disso. Mesmo as situações ruins, porque lá na frente, às vezes as coisas se repetem, você tem, não é que fala assim, você guarda, tem muita gente falar e você fica guardando, não pode, você faz não, você tem que guardar como crescimento, se aparecer essa situação novamente, você sabe como lidar. Existem desafios na sua vida para a gente achar solução. E quando você não acha solução, senta e espera. É isso que eu aprendi. Às vezes eu não tenho nada para fazer, eu tenho que esperar. Verdade, é verdade. Acho que até com relação à saudade, né? O que tem para fazer? A gente sente saudade da família, mas dá pra gente ir correndo pro Brasil? Nem sempre dá, né? Eu acho que é o que você tá falando. Mas isso é uma coisa de brasileiro, não? Como assim? Deixa eu me controlar aqui, porque eu quero rir muito. Porque o brasileiro, ele é muito afetivo, né? É uma coisa nossa, uma coisa que não existe em lugar nenhum no mundo, tá? Podem falar, o italiano é assim, não. O brasileiro, ele é muito afetivo e ele é muito emocional. São muitos poucos brasileiros racionais. E quando eles são racionais, a pessoa fala, essa pessoa é fria. E ela não é fria, ela tem a emoção dela, mas ela consegue controlar. E é isso que a gente precisa aprender, a controlar a emoção. Entendeu? E às vezes não tem como controlar. Às vezes afeta a gente fisicamente, né, na saúde, né, por exemplo, a perda de uma pessoa querida.
Mas a gente tem que aprender que foram escolhas, nós que escolhemos sair do Brasil. Então, vai existir o lado bom e vai existir o lado de desafios. E os desafios são você crescer e falar, não, fui eu que escolhi, eu vou dar uma respirada, dar uma ligação, manda uma mensagem, né? E não é que você se tornou fria a isso, né? Não é que você está ignorando. Você aprendeu a controlar as suas emoções, porque se você não aprende, o que acontece? Você vai ficar doente emocionalmente e depois afeta fisicamente. Verdade. E uma coisa que minha mãe sempre me disse, não adianta você estar com um pé aqui no Brasil e um pé lá. Ainda mais que depois que você saiu da Austrália, você voltou pro Brasil e eu sei que você saiu do Brasil de novo. Isso. Aí 2 dias antes de eu sair do Brasil, eu descobri que eu estava grávida da minha filha. Não acredito. Foi. 2 dias e você não estava planejando, mas 2 também ou não 3 estava dias. evitando. Não, eu estava planejando. Um ano que eu estava tentando engravidar. Eu tentei engravidar desde que eu cheguei no Brasil. Não consegui, porque eu queria ter 3 anos de diferença uma criança da outra. Entendi. E queria ter no Brasil, porque é mais fácil, tem babá, tem as ajudantes, é muito mais fácil. Porque criar filho fora do Brasil, você não tem essa dinâmica. Mas eu acho que quem já decidiu morar lá definitivamente, hoje em dia, depois de tantos anos, você encontra. Na minha época, você não encontrava. No Japão, eu nunca vivi em comunidade brasileira, assim, então eu não tinha essa facilidade. Devido a eu morar na comunidade de expatriados australianos, onde eu morava só tinha australiano e americano. Entendi. Entendeu? Não tinha nenhum brasileiro. Entendi. Assim, na Austrália, eu tive uma babá australiana. A babá eu tive todos os dias no comecinho, porque eu tive cesárea também, né? Bom, então, voltando. Aí eu descobri que eu estava grávida da minha filha. Antes de voltar para a Austrália, 3 dias antes de voltar para a Austrália, eu tive toda a gestação na Austrália e minha filha nasceu na Austrália. Né? Então foi onde por eu ter tido a segunda cesárea, aí eu tive que babar todos os dias para ajudar com meu filho. Não, ela nem ajudava comigo muito, era mais o meu filho para levar à escola, buscar, brincar. Sim. E eu tive uma brasileira que me ajudava na limpeza da casa. Mas já sabia como criar filho, já sabia como que era tudo, então já não era mais marinheira de primeira viagem. Você achou que você, como mãe do segundo filho, você não estava sentindo tanto aquela coisa de eu acho que eu tô errando, eu desconheço isso, você estava mais descolada, você já sabia mais coisas? Eu estava mais tranquila, aí eu uso essa palavra, eu estava mais tranquila, porém uma coisa que nasceu em mim quando a minha filha nasceu, cada gestação nasce uma coisa dentro de você. Foi onde eu me desconectei totalmente do Brasil. Desconectei assim 100%. Porque foi onde eu senti de pouquinho. Não é desconectar de não gostar, de amor. Não, eu desconectei sim. Eu ficava com um pé lá e um na Austrália, um pé lá e um cá, né? Dependendo do país. Muita saudade, querendo que meu filho visse vó o tempo todo, visse os primos, né? Mas foi onde uma palavrinha da minha mãe, assim, que despertou, né? E nasceu junto com a minha filha. Ela falou, agora você tem uma família grande. A sua família, você tem que estar feliz onde a sua família está. E nasceu assim, sabe? Tipo, é aqui que eu moro, é aqui que o meu marido vai estabelecer, é aqui que a gente tem a fonte financeira, então é aqui que eu vou ser feliz. E desconectei, passei a ser feliz, fiz 2 best friends australianas, que somos amigas até hoje. Assim, até então eu não tinha nenhum amigo para chamar de amigo, entendeu? Passei a gostar de tudo do país. Mas sabe? Então antes você não tinha eu ficava essa assim, entrega... comparando, aquela comparação. Como será que seria fazer isso no Brasil com meu filho? No fundo, a gente fica às vezes pensando, né? Puxa, hoje é um domingo, né? Tá todo mundo lá na casa da minha mãe, né? A gente fica às vezes lembrando essas coisas, né? Sim. Eu nem lembro mais. Foi tanto que vários episódios aconteceu, até a gente pode comentar se a gente tiver uma outra história, né?
foi aonde também nós passamos a falar só inglês com o meu filho, por outros motivos, né? Então eu passei a viver realmente uma vida mesmo de gringa. Então você falava em Uma decisão português. minha, foi uma Você decisão ensinava minha. o português e aí aconteceu alguma coisa que você falou, agora vai ser só em inglês. Não, o meu filho era fluente. Ele falava assim, mamãe, eu quero água. Aí eu falava, pede pro papai, Daddy, get a water, please. Assim, na hora, super fluente, bilíngue, né? Mesmo. Bilíngue mesmo. Só que aconteceu algumas coisas, um dia a gente fala sobre isso, que foi recomendado nós, a família, falar só inglês com ele em casa, né? E realmente melhorou em toda a situação e também melhorou muito o meu inglês, né? Para eu me comunicar com médicos, com dentista, com a família do meu marido, assim, melhorou muito, assim, para mim foi a melhor coisa, foi onde eu comecei a me sentir em casa. Porque olha. eu comecei a entender os estrangeiros e passar a não chamar eles mais de gente fria. Porque quando a gente não vive realmente, sabe? O que eu digo viver realmente é você falar como eles, é você sentir como eles. Você passa a julgar menos, entendeu? Onde eu passei a julgar menos, a entender mais e ser mais feliz. Acho que o que você está querendo dizer é que aí sim você fez uma imersão emocional também na cultura, né? Porque você passou a pensar na língua deles sobre os sentimentos. Até então você expressava tudo, era em português, você lembrava, aí você começou a sentir. Olha que interessante, Cris. E isso ajudou muito, tanto que a minha filha foi uma criança difícil. Comparada com meu filho, ela é uma criança que valia por 5 crianças. Se ela tivesse nascido primeiro, você não teria tido o segundo. Acho que não, acho que teria que ser assim, acidentalmente. Mas assim, me cansava, me deu muito cansaço, mas assim, nunca reclamei, eu nunca desisti. Ô, Cris, mas em relação até educação das crianças, essa coisa que a gente tem com os professores do Brasil, por exemplo, de falar sobre sentimentos, né? De, porque aconteceu isso, meu filho. Como que era com os professores da Austrália, por exemplo? Você conseguia falar da emoção? Olha, meu filho falou isso. Ou era uma coisa bem mais... Australianos, eles são bem mais... Entendeu? Direto e reto, vai direto ao ponto. Eles são bem. Tem uma expressão americana não, uma expressão em inglês mesmo, que é britânica, que você fala assim, eles são bem white, né? É uma expressão assim, bem rude, né? Uma expressão bem. Eles são white, ou seja, eles são sharp, né? Como se dizia em português, eu acho que é assim, me corrija se eu estiver errado. É preto no branco, é bem racional, eles são bem racionais. Tipo, se meu filho hoje não tá se sentindo bem, ele não dormiu bem, ele teve pesadelo, chorou, não quer ir pra escola, não existe isso. Não? Não, ele tem que ir pra escola. Eu falo, não vou falar nada com o professor, isso é problema particular meu, é nosso. Saiu da casa, você não fala seus problemas pra ninguém. Jura, Cris? Mas aí, a professora, isso que eu aprendi depois de anos, ela vai chegar perto e falar, nossa, por exemplo, meu filho, Emanuel não foi bem na aula hoje, ele estava distraído, chorou, aconteceu alguma coisa. Aí ela te deu abertura para você falar. Mas se ela não pergunta, você não fala. Então, o que aconteceria se um brasileiro desavisado chegasse lá? Então, porque meu filho não dormiu, o que ia acontecer? Ela falou assim, não, tudo bem, mama, this happens. Tudo bem, mamãe, isso acontece, ele vai ficar bem, pode ir para casa descansar. Tipo assim, eles são racionais, eles são práticos. Por isso que criança brasileira, eu acho, principalmente assim, o homem, ele é bem imaturo, né? Ele não amadurece, porque a mãe protege demais. Entendeu? Tipo assim, chegar na Austrália aqui, você é homem, chorou à noite, tudo bem, vai pra escola, é a vida que segue. Entendeu? Ainda é assim. Sempre foi assim. Aqui também é assim. Mas o que acontece aqui, que eu acho que os Estados Unidos têm uma abertura maior que a Austrália, assim, pode ser que outras pessoas tenham tido experiências diferentes, tá? Essa foi a minha experiência. Sim. Sim. É a sua história. É a minha história, né? Pode ser que outras pessoas
tiveram uma professora mais carinhosa, uma professora mais aberta, né? Uhum. E aqui nos Estados Unidos eu mando um e-mail, aqui tudo é e-mail, né? Eu falo, olha, um exemplo, minha filha não dormiu bem, ela acordou várias vezes à noite, caso ela não tiver muito atentiva. Então, é o jeito que você fala. Então eu falei, se ela não estiver prestando muita atenção na aula, estiver distraída, às vezes é porque ela está cansada. Aí eles falam, que bom que você me avisou isso. Porque senão o professor também acha que ela não está prestando atenção na escola, porque ela não tem foco, né? Alguma então, mas na deficiência, Austrália, né? não tinha toda essa abertura de falar foco, de não te mandar e-mail. Mas se eu mandava e-mail, ó, meu filho teve febre e não vai na escola hoje, pronto. A gente fala demais, a gente explica demais, né? Não precisa. Então, o que eu aprendi nesse crescimento cultural é o foco. Por exemplo, teu filho teve febre, você fala, meu filho teve febre, ele não vai na escola hoje. Pronto, ela não quer saber por que pegou, da onde pegou, se dormiu, se não dormiu, se tá cansadinho, a gente já teria se você também não dormiu. Ia descrever até a cama, como que era a cama, como que era a temperatura. Quantos lençol você trocou. Eu sou brasileira também, né? A gente não perde, porque o emocional a gente não perde nunca, né? Nossas raízes. Por exemplo, tem coisas aqui em casa que não é falado em inglês, que é uma coisa tipo assim, ai que saco. Porque é uma emoção mesmo, né? O beijo, tchau, te amo, não tem como falar inglês. Eu falo em português, bom dia, boa noite, né? Vamos rezar, é tudo em português. Não tem adaptação, né? Para algumas hora do banho. Até isso que eu queria te perguntar. Você falou que morando nesses países, né, que é mais sharp, que é uma coisa mais direta, como é os seus filhos, a demonstração de sentimento com relação a você? Eles são essa coisa mais brasileira de mãe? Tem. Ou já é? Ah, que bom. Eles têm, mas eu vejo assim, tem hora que eles não são, tá? Por exemplo, a minha filha, ela já vira pra mim e fala, I need my space. Ela vai pro quarto dela e fica sozinha. É o jeito que ela se acalma. Antigamente, eu virava um monstro. Não, eu sou coisa de brasileira. Você não vai ficar sozinha, você tem que se explicar pra mim. Não, porque daí quando ela se acalma, ela se explica. Aí hoje, vendo essas lives, essas psicólogas, essas, né, educadoras, elas falam que hoje em dia o brasileiro está aceitando mais esse comportamento. E é um comportamento de gringo, não é um comportamento brasileiro. É verdade, que já se fazia há muito tempo, né? Isso, mas a gente como brasileiro, pelo menos na minha criação, no meu tempo, não existia isso. Se minha mãe estava falando e eu estava nervosa, eu tinha que me explicar ali, naquele momento. Eu não tinha nenhum momento para mim. Sim, é verdade. É verdade. Mas então tem momentos, os seus filhos têm momentos que são bem apegados, aquela coisa brasileira de toque, mas também outros momentos. A gente tem um momento assim que a gente chama depois da escola, que é o carinho time. Esse carinho time é quando eles chegam da escola. Assim, mesmo antes do Covid, eu sempre tive meu ritual de higiene. Eles chegam da escola, tiram a roupa, né? Nossa, um terremoto! Você sentiu? Nossa, eu senti um terremoto. Você viu, Mayumi? Eu percebi pela câmera. Ai, gente. Nossa. Depois eu quero assistir o vídeo pra ver isso. Bom, estávamos falando do carinho time, né? O carinho time é quando eles chegam da escola, eles têm um ritual, né? De trocar roupa, tomar um banho, ficar limpinhos, pra deitar no sofá com a mamãe, um de cada lado, pra mim ficar fazendo um carinho neles. Eles ficam quietinhos, calmos. Não são todos os dias, mas pelo menos umas 2, 3 vezes por semana. Ai, que delícia! E seu filho de 12 anos, ele também faz? Pra ele é super importante. Às vezes, quando eu esqueço, ele fala, mamãe, eu queria carinho time hoje, eu tô precisando. E no carinho time vocês conversam ou é só quietinho, no aconchego? Às vezes a gente fica só quietinhos, às vezes a gente conversa. Aí eu ensino, né, o take turns, um de cada vez. E às vezes a gente assiste alguma coisa no Netflix, né? Alguma que coisa delícia. assim. Não filme, mas eu gosto de assistir documentários com ele, explicando. O último que a gente estava vendo era sobre travel around the world, né? Sobre viagens, né? Que legal. Então,
Isso que você faz do Carinho Time é uma coisa que você aprendeu em algum país que você morou ou é uma coisa que você criou, que você inventou? Era uma coisa que minha mãe me dava. Então te remete a tem essa lembrança É uma coisa afetiva. bem maternal mesmo, né? Que eu lembrava que eu amava chegar em casa e deitar no colo da minha mãe, que era a melhor parte do dia. Então, Então não é que você aprendeu em algum país, é porque para não aprendi você com foi nenhum país, com nenhum psicólogo, com nenhum livro. Era uma coisa que minha mãe dava sem cobrança, era uma coisa assim que eu vejo que hoje para os meus filhos é tão importante, tão educador, sabe? Tão vale mais que palavras, vale mais que presente, vale mais que qualquer coisa, né? Com certeza, gente, e deve ser uma troca De para energia, né? você também, né? É uma Não é troca de só, energia grande, é. não é só importante para eles, mas para você também, né? Ter momentos de conexão, de você saber que seus filhos estão lá se sentindo protegidos, de falar, mãe, eu preciso desse seu colo, né? E você sabe quando começou? Foi quando eu sentia muita saudade do Brasil, muita da minha mãe, da família. Aí eu pegava eles e falava, vem passar um tempinho aqui com a mamãe sem fazer nada, só nós. Você sabe que isso cura, né? Isso melhora você e te preenche, porque você vê que isso é sua vida agora, né? Isso é o que te preenche. Então, foi uma coisa que eu comecei desde que o meu filho nasceu, desde que ele era pequenininho. E assim, eu falei, eu quero que vocês fiquem grandes e venha para casa da mamãe para ter o Carinho Time, né? E a gente colocou o nome de Carinho Time. Às vezes eu vejo que eles estão estressados, que eles não estão focando, que eles não tiveram um dia legal. E eu também estou estressada, com correria, tendo que fazer comida, tem horário para. Às vezes eu tenho até horário para levar eles no esporte, sabe, papá? Não, mas a gente tem que ir pro esporte. Eu falei, hoje ninguém vai pro esporte, eles vão ficar com a mamãe. Hoje nós vamos ter Carinho Time de 1 hora. Aí a gente senta. É um meio que irresponsabilidade, mas eu falo para eles, não porque vocês têm que falar, não tô a fim de ir, eu vou. Não, é porque a mamãe tá cansada. Eu não quero dirigir cansada, é perigoso. Eu posso me estressar no trânsito, eu posso me estressar com vocês. E eu tô precisando desse momento. Às vezes eu tô precisando, sabe? Parar. Aí eu mando mensagem pro meu marido e falo, me desculpa, mas hoje eu não vou levar eles nos esportes, eu não tô aguentando. Eu preciso parar. Mas, Cris, isso é um sinal de que você é muito madura para olhar para dentro de você e falar: eu não dou conta, eu agora preciso ficar em casa, eu não vou fazer isso, né? É um autocuidado. Isso é muito importante. Mas demorou para eu ter essa consciência, demorou. Eu precisei ficar fisicamente afetada para poder ter essa consciência que eu não dou conta. Entendeu? Eu não dou conta. É muito para mim e isso afeta até é uma troca de energia mesmo. Isso afeta até como seus filhos reagem em relação às coisas. Se eu quero meus filhos calmos, eu tenho que estar calma. Quando eu não estou calma, eles ficam agitados. Todos os espinhos que eu tive dos anos que eu passei na Austrália, no finalzinho eu tive a rosa, sabe? Eu falei os espinhos, depois eu tive a rosa, a flor mesmo. Eu tive uma vizinha que ela era mais que mãe, que ela era mais que sogra, que ela era mais que tudo. Ela era mais que vó. Ela era a avó que meus filhos nunca tiveram. Não falando da minha mãe, se ela fosse presente, assim, fisicamente, hoje ou na Austrália, né? Ela teria sido ela sempre foi uma avó presente por Skype. Mas assim... ela já faleceu, né? Ela já faleceu. A gente muda. Toda vez que a gente faz uma mudança, a gente como pessoa, nosso interior deve mudar. E segundo, acho que a gente tem que estar aberto, né? Porque chegar com uma opinião formada, não, porque aqui, não sei o quê, mas se a gente não se abrir e deixar as pessoas se mostrarem, dar essa oportunidade da pessoa falar, tem gente legal aqui também, né? Eu e o meu marido, nós chegamos numa conclusão. Que às vezes a gente acha pessoas que elas não são legais, mas que não entendem a nossa cabeça, não entendem o nosso estilo de vida. Porque pra gente é tudo assim. Conheci você hoje, a gente é amigo, a gente não perde tempo. E assim, as pessoas não entendem, você julga, acha que a gente é meio louco.
que é meio inconsciente de ficar pondo as pessoas na nossa casa. Mas a gente não pensa em maldade, a gente não tem essa coisa maliciosa. Eu acho que é meio uma malícia, né? Você acredita que as pessoas são boas, né? Isso, aqui em casa nós acreditamos que as pessoas são boas, nós acreditamos que as pessoas merecem chances, nós acreditamos que foi uma coisa que a gente construiu. Ai, Cris, eu tô adorando essa conversa, mas a gente tá caminhando para o final. Eu agradeço demais. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas. O que você pode deixar de algum pensamento seu? Bom, tipo assim, criar filho fora do Brasil tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que você não fica escutando a opinião de ninguém, você faz do seu jeito, né? Que é muitas pessoas sonham com isso, né? Eu quero fazer do meu jeito, mas vem opiniões de todos os lados. E o lado ruim é que eles crescem sem família, assim, sem interação com a família, com primos, com tios, com os avós. Mas hoje em dia, com a internet, né, fica tudo muito mais fácil. E um conselho é, faça o que for melhor para sua família, faça o que for melhor para os seus filhos. Tá? Internet, informações vêm de todos os lados, opiniões vêm de todos os lados, mas faz o que funciona para você, o que funciona para o seu bem-estar, porque você estando bem, seus filhos vão estar bem, né? Faz aquilo que se adapta a você, né? Você vai escutar milhões de pessoas tentando falar o que você deve fazer. Você escuta, não se estressa. Às vezes você pensa, reflete se isso te serve. Se não, faça realmente o que serve para você, porque o dia a dia é seu e da sua família, né? Então tem que fazer o que serve para você. Eu adorei esse bate-papo. Muito obrigada por compartilhar sua história da maternidade mundo afora. Muito obrigada, Cris. Obrigada a você por me convidar. Tchau, pessoal. Tchau.